Comecei tudo errado. Vinhetinha. Galera, muito boa noite, começando mais um Cafofo do Black. Vocês estão bem tranquilos? Para quem não me conhece, eu sou Semente, beleza? Cheguei, papai. Tranquilidade? Você é louco, comecei errado hoje. Nem eu apertei aqui para transmitir, não pus vinheta, pelo amor de Deus. Mas tá tudo certo. Vocês estão bem tranquilos? Começando mais um Cafofo do Black nessa semana maravilhosa. Espero que vocês estejam bem. Certo? Recados rápidos que eu vou dar aqui para vocês, seus bonitos. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações. Tem nosso clube de membros, link na descrição. Quem quiser se tornar membro, eu acho que eu já tô até com um convidado do membro desse mês aqui para uma live especial para membros, ok? Mas depois eu divulgo. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês, galerinha. Gente, uma coisa bem importante. Quando eu terminar o vídeo aqui, galera que assiste as lives e curte, vai lá e comenta as lives, gente. Comenta se você curtiu, não curtiu, porque isso aí ajuda o vídeo a criar relevância e o YouTube, ele começa a divulgar para mais pessoas, certo? E aí o vídeo cria bastante relevância. Agora a galera assiste e nem comenta nada, o YouTube entende que o vídeo é um vídeo ruim. Então comenta, compartilha, dá like, tudo isso ajuda ao crescimento do canal. Por favor, ajuda o Black aqui, tá bom? É isso. Tamo junto.
Deixa eu dar uma boa noite para toda a galera que tá na área aí. A Karine já tá na área. Beijão. Dani Garcia? Então é a irmã do Leandro, né? Ei, Leandro, faz um joia. É sua irmã? É a irmã do Leandro, aí, ó. Marilda tá aí, Luísa, Mundo da Gigi, Rosita tá na área, Miriam, grande Miriam, que amanhã também vamos ter uma grande live com a Miriam, que vai contar a sua projeção astral, que é a mesma Miriam que eu tô achando. Põe um S aí, se for a mesma Miriam. Beleza? Grande Claudinha também, beijo, Claudinha. Na área, Thaís, já falei com a Thaís, grande Edme. Boa noite, meu parceiro. Como tá todo mundo aí na área? Já tem uma galera assistindo, graças a Deus, já tem uma galerinha. E é isso. E vambora. Meu convidado, meu parceiro aqui, grande Leandro, que vai contar aqui sobre seus relatos sobre projeção astral, que não projetista astral desde moleque. Beleza? Leandrão, que é o marido da Thaís Joia, que já veio aqui. Certo? Da Alma de Coruja. Ok? Então bora trocar aquela ideia, sem muita enrolação. Salve, André. Também boa noite, meu irmão. E é isso. Perguntas já estão ligados, né? Perguntas, escrevam pergunta na frente e depois escreva a sua pergunta, ok? E é isso. Bora pra ideia. Ah, mais um recado pra galera também, que eu lembrei. Galerinha que tiver relato sobre experiências sobrenaturais, espiritualidade, projeção astral, quer participar aqui do Café do Black? Beleza? Pode mandar. Se tiver vergonha, manda seu relato em vídeo ou texto. Beleza? O e-mail tá aqui na descrição. Se quiser participar da live aqui para contar o seu relato também, só entrar em contato comigo por e-mail. Tá? O e-mail está aqui na descrição, que é cafafodoblack@gmail.com. Entre em contato, que aí você participa aqui. Show. É isso. Então, bora. E, Leandrão, toma aí. Boa noite, meu irmão. É nóis. Boa noite, Semente. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá da hora, tá show. Mas a produção tá trabalhando bem aí. A produção tá bem aqui. Né? Hoje deu uma invertida aqui. Ela não tá tão acostumada, mas tá sabida. Da hora. Valeu, Lê. A gente ter feito, que eu sei que não é muito sua área, né? Tá participando não é. Em live. Mas você é um cara que tem bastante contatos aí, né? Na projeção astral, né? Já estou esperando só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui o microfone. Não, beleza. Então, vamos lá, vamos para as histórias, cara. Assim, eu tenho bastante coisa aqui para contar, não tenho muita experiência no sentido de live mesmo. Então, eu estou pensando em ir aqui numa linha cronológica, assim, você me conduz aí. Ah, beleza, fechou. Se você colocar o microfone mais perto, será que eu não aumento um pouco o som? Eu estou com ele bem perto. É? Tá. Não, da hora. Eu tô te ouvindo bem, galera. Estão ouvindo bem o Leandro aí? Estão ouvindo bem? Espera só um pouquinho, deixa eu falar para a produção aqui. Está me ouvindo bem, Thaís? Fala mais perto. Tá aqui, ó. Tá bom. Vamos lá. Aí, beleza. Então, Lê, para a gente começar o nosso papo, meu mano, vou fazer aquela pergunta clássica, que é como que a espiritualidade entrou na sua vida, né? Como que foi os primeiros vestígios, se você é de uma família que é católica ou evangélica, enfim, qual tipo de religião, como começou isso aí? Os primeiros contatos na sua vida? Então, como é que tudo começou, na verdade, né? Foi desde criança. E aí, foi desde criança. E aí, nesse processo de criança, eu comecei a ter experiências, tá? Onde minha família sempre, minha mãe sempre do meu lado, minha irmã e todo mundo no fundo espírita, né? E aí, eu acredito que por ter também essa entrada dentro do espiritismo, isso facilitou contar as histórias para ela e estimulou esse processo, eu acho, sabe?
E aí esse estímulo, essa tranquilidade que eu tinha em fazer as coisas e contar para ela, e ela ficava assim, às vezes, tentando ouvir, entender tudo aquele processo que eu estava passando, e eram histórias, assim, realmente bem interessantes, né? E aí eu vou contar algumas coisas aqui. Então, assim, da parte católica, assim, realmente eu nunca tive. Inclusive, eu nunca tive vontade. É engraçado isso. Eu sempre fui dentro dessa visão. Parece que eu nasci já pensando nesse contexto, né? Até pelas histórias que eu vou contar aqui, você vai entender um pouquinho melhor, né? E, por exemplo, dando logo de pequeno, eu tinha uma clareza da maneira que eu tinha. Eu estou falando isso com 6, 7 anos, tá? Eu acho que 6, 7 anos também é uma idade que você está com o pé lá, um pé cá ainda, né? Eu também acho. Você tem uma facilidade e nem todas as crianças, né? Acho que de repente não tem a clareza até do que está acontecendo, mas eu até tinha um esclarecimento nesse sentido, porque quando eu ia deitar, só para você entender o fluxo, porque estava na minha mente já, eu não sei, tá? Quando eu ia deitar, eu já sabia que eu tinha que ficar de costas, né? Esperando uma posição lá específica até ficar naquele pré-sono, aquele esperando, onde eu sabia que vinha alguém. Eu sempre esperava essa pessoa chegar, e essa pessoa chegava, ela me pegava como se fosse pegar por baixo, assim, sabe? Ela me retirava com todo cuidado. Eu vivia saindo do corpo. E aí, eu vivia saindo do corpo. Quando eu saía, eu sabia que eu ia para algum lugar com ele. Então, eu vivia passando. Eu pegava todo o processo da saída mesmo. Então, isso com 6, 7 anos. E eu passava pela parede, chegava até um certo momento que algumas vezes eu lembrava para onde eu ia, outras vezes não. E eu tive algumas experiências bem interessantes, né? Então, dentro desse processo, por exemplo, que eu esperava, eu falava assim, então, como é que funcionava, né? Eu esperava esse meu amigo chegar, eu falava que eu era um amigo meu, e aí esse meu amigo chegava e me retirava do corpo. E a gente caminhava, e ele me passava ele me tranquilizava no processo. Não, fica tranquilo, você está comigo, mais ou menos isso. E esse processo de você estar comigo, eu ia com ele passando esse fluxo, só um pouquinho. Passando esse fluxo das paredes e tal, né, e ia caminhando para algum lugar. Então, nesse processo, eu tive uma experiência meio... Já vou começar por ela. Em detalhe, eu chamava ele de japonesão. Porque ele era um japa? Ele era um japa. Então, só que ele era um cara grande. E eu falava... Então, o que acontecia? Eu saía do corpo, tinha a experiência, e quando eu estava voltando, eu também tinha clareza do processo do retorno. Então, eu sabia que eu estava chegando perto da minha casa. Teve uma experiência que eu via quando eu estava chegando assim perto da minha rua, entrando dentro de casa, eu via cenas assim da galera, assim, provavelmente eram espíritos do redor, do ambiente, da região. Era uma região pesada, periferia e tal. Eu via um espírito mesmo pesado, gente com arma, mais assim, era espírito mesmo, sabe? Era gente com cara de raiva, e eu percebia isso. E eu acho que às vezes eles me percebiam no processo, mas não enxergavam esse meu amigo chamado japonesão. Eu chamava ele de japonesão, simplesmente assim. Da hora. Isso aí você tinha 7 anos. Isso eu tinha 7 anos, por aí, 7, 8 anos. E isso, por que minha mãe percebia, né? Por que eu contava essas histórias? Porque quando tinha essa saída e voltava, e eu tinha essas experiências todas, quando ele vinha me conduzir até o corpo de novo, para você ter noção. Ele me recolocava, ele tinha todo esse processo. E eu adorava aquilo. Né? Então, é que eu ficava esperando ele nesse processo, sempre que eu lembrava, eu esperava ele para poder chegar e caminhar por aí. E aí, quando ele me colocava no corpo, eu dava um salto, assim, sabe? Quando dá uma coisa meio abrupta. Tipo um tranco? Mas assim, era tudo calmo. Mas quando eu conectava, eu acordava e dava aquele um solavanco, assim, né? E às vezes, quando moleque, né? Fugia para a cama da mãe. E aí ela acordava comigo nesse processo.
Né? Então, ela teve uma vez que eu fiz isso, e aí eu tive uma experiência onde veio esse meu amigo japonesão, ele me levou, e eu fui para o lugar, parece até presunção, né? Depois vou até contar para frente porque que vou contar isso, e porque fez todo sentido hoje, que eu nunca falava muito disso para as pessoas acharem que eu estava viajando muito na maionese. Que eu falava assim, que eu fui numa palestra, numa reunião, onde eu estava esperando Maria, mãe de Jesus. Tá. E aí eu falava, mas caramba, né? Eu não tinha essa ligação católica, não tinha essa ligação exatamente com Maria. E para mim eu fui numa palestra. Só que numa dessas saídas, olha que papo, Maria não pôde comparecer naquela palestra especificamente. Aí veio uma pessoa, chegou para esse meu amigo japonesão, que era como se fosse o meu guia, o cara que me cuidava nesse processo, para poder guiar e levar e trazer e buscar. E ele falou para ele, olha, devolve ele logo pro corpo, porque isso eu tinha 7 anos, devolve logo ele pro corpo, porque assim, se a mãe dele acordar, tá do lado dele, e tentar acordar ele vai demorar um pouco para acordar, ela pode assustar. Então, como eu devia estar muito longe, devia estar, sei lá, qual era esse delay para o corpo não acordar nesse momento. E aí ele falou, beleza. E daí ele fez todo esse processo, nesse processo ele me recolocava, e eu dava solavanco, minha mãe acordava, e ela falou, o que aconteceu? Ela pensou que ia ter algum pesadelo, qualquer coisa, eu contava essas histórias para ela, dessas experiências. E ela ficava doida, né? A parte boa, que minha mãe, como ela tem esse fundo espírita, ela estimulava, ela não é que ela travava esse vínculo, falou, esse moleque tá doido, né? Então, e as histórias eram muito detalhes, né? Assim, tinha muito detalhe no processo de uma criança de 6, 7 anos ficar com essa relação, não fazia muito sentido, eu não assistia nada demais, não tinha, na época não tinha internet, não tinha essa relação, não tinha esse fundo, minha família não era católica, então, assim, isso é uma coisa que eu acabei não falava muito, porque as pessoas falavam, também eu mesmo não entendi o porquê disso, dessa experiência. Estou contando essa experiência que foi uma experiência que marcou muito, eu lembro dela como se fosse hoje. Caramba! Mas essa foi uma das primeiras mesmo? Que eu tenho mais relevância, assim, que tem mais forte, mas eu tinha outras, que esse japonesão, ele vinha e me levava, e eu ia para outros lugares, eu sempre me via em grupos, sabe? Depois eu fui entender o porquê disso, né? Eu já tive e aí eu fui tendo outras experiências, né, dentro desse processo de criança até adolescência. Para você ter noção como é interessante, a minha irmã, que você comentou, que é a Daniela Garcia, a gente dividiu o quarto juntos, né? E nesse processo de dividir o quarto, ela e a minha irmã tinha muita mediunidade, acho que fechou um pouco agora, mas ela tinha muita abertura de criança, né? Ela via com facilidade espírito, via com tranquilidade. E aí o que acontecia? Como eu saía do corpo e ela tinha essa facilidade de evidência, teve uma história que ela conta que eu dei um baita de um susto, né? Porque tinha um cesto, a gente dividiu o quarto, tinha as camas, né, separadas, e entre as camas, do outro lado, assim, na frente, tinha um cesto de brinquedo. Esse cesto de brinquedo, ela acordou no meio da madrugada e ela me viu sentado nesse cesto de brinquedo. Ela falou, Leandro, sai daí, vai dormir. Quando ela me viu, ela olhou pro lado, eu estava na cama. Então ela me viu na cama, né, o corpo, e me viu, provavelmente em espírito, daí sentado no cesto de brinquedo. E aí ela gelou, travou, e aí depois ela, sabe aquela coisa que ela contou, né? Ela cobriu o rosto, saiu de novo, e eu fui desaparecendo na frente dela e sumiu. Então tem as histórias assim lá em casa. Ela tinha uma outra experiência que ela teve, que ela contou um dia para minha mãe, ela estava na sala, eu acho, e ela falou, ô mãe, vai ter festa hoje? Só para você ter noção do grau dela também. E aí a minha mãe falou, não, por que vai ter festa hoje? Porque tem tanta gente aqui em casa, e a casa está vazia. Eita! E aí, quer dizer, só para eu estou contando isso para você entender como ela tinha essa facilidade para ver, então ao mesmo tempo que a gente Estava bem aberto, né? Estava bem aberto.
Exatamente. E isso foi até para ela foi mais longe isso. Né? Depois foi passando o tempo, ela foi diminuindo isso, mas eu acho que ela tem uma certa abertura aí. Mas só para você entender como essas experiências foram marcando, né, a minha infância, né, e nesse processo de marcar assim, a infância, como tudo isso para mim era muito vivo, era muito realista e todo isso, e essas histórias para mim faziam muita conexão. E até na frase que você falou, né, que a gente conversou, né, que falou assim, tem a sua própria experiência, né, Isso. e que isso muda tudo, né, e graças a esse modelo meu, essas experiências que eu tive de criança, eu sempre busquei, né, então para mim, como aquilo era algo muito real, muito próximo, eu de menino foi crescendo, aí depois eu fui buscando, na época não tinha muitas opções, tinha um centro espírita perto de casa, onde fui fazer depois aquela mocidade espírita, fui fazer curso de médiums, fui fazer um curso que é um curso dentro do espiritismo, que tem um curso de 3 anos, você aprende sobre mediunidade, sobre um monte de coisas dentro, sobre o espiritismo mesmo, o evangelho, uma série de coisas, né? E aí isso foi me tornando um buscador, né? Mas assim, por conta das experiências que eu tive. Então, eu sempre reforço isso, né? É mais ou menos que nem você fazer uma viagem, você vem todo animado, que nem que eu estou contando as histórias, né? Mas você vem todo animado, mostra as fotos, às vezes, de uma viagem para alguém, a pessoa, legal. Mas porque não é a experiência dela, né? Agora, a tua experiência naquela foto, quando você olha aquela foto, você fala, caramba, isso aqui foi show, né? Isso aqui, essa experiência mudou minha forma de pensar. E ouvir de alguém nem sempre te muda, mas ter a experiência te muda. Né? Então, não, com certeza. A sua irmã tá falando que hoje ela tá medrosa. Hoje ela é medrosa. Não, mas ela ficou com medo também quando me viu. Ela estava vendo o irmão e quase saiu correndo. Também viu o irmão de um lado e o irmão do outro, né? Tem um irmão só. Da hora. Ô, Leo, mas deixa eu te perguntar, quando você saía quando o japonesão vem te buscar, e você sendo criança, você lembra quais lugares a gente como criança em projeção vai com essa galera? Cara, você lembra dos lugares que você ia? Eu tinha muita clareza da saída, dessa passagem até os lugares. Depois eu tinha muitas lembranças de flashes de lugares, assim, entendeu? E depois, com essa história, eu vou dar um salto cronológico aqui e explicar um pouquinho do porquê da Maria, para não ficar tanto essa visão até da presunção. Por que eu fui fazer uma palestra, né? O que acontece? Eu, depois de fazer vários estudos, fui estudar, fiz 1001 cursos, fui no IPC, fui no Oswaldo Vieira, né? Eu ia lá no IPC, a gente se juntava em hotel, fazia dentro do hotel, na sala de reuniões, a gente colocava aqueles colchões em 18 graus, tinha todo um processo para a gente fazer, estimulado, né, a projeção. E eu comecei a entender mais as coisas, né, desse aprendizado todo que eu estava tendo de criança, e como dentro do próprio espiritismo, dentro dos próprios cursos, ainda não ficava tão claro para mim essas experiências. E aí eu fui nesses lugares que eram específicos de projeciologia mesmo. Né? Aí, com a evolução disso, com a Thaís, que a Thaís Joy, todo mundo, muita gente vai conhecer aí quando eu te falando do esposo, a Thaís começou na mesa, né, com a canalização, e essa canalização dela começou a esclarecer muita coisa. Esse esclarecimento que ela via nessas canalizações que ela tem, a egrégora que ela trabalha, a egrégora que está com ela, é a egrégora de Santa Esmeralda. Essa egrégora de Santa Esmeralda é uma egrégora de cura, né? Ela tem todo um trabalho em cima disso e está adorando, né? Ela gosta muito, dá muito feedback para ela, como ela fica muito feliz nesse programa essa ajuda que ela consegue dar também para as pessoas. E eu tenho uma vantagem competitiva, né? Eu estou com ela aqui em casa aí, na canalização. Uma vez a própria egrégora me chamou, me explicou
o porquê que eu estou junto nesse fluxo com a Thaís, né? Então tem a egrégora de Santa Esmeralda, e eu faço parte da egrégora, segundo a própria egrégora de Santa Esmeralda que canalizou isso com a Thaís, eu faço parte da egrégora de Santa Bárbara. E a Santa Bárbara, ela faz parte da egrégora de Maria. Eu entendi isso agora, depois de anos, né, dessa projeção que eu tive de criança, que nunca foi muito claro para mim. Porque eu só lembrava daquela imagem que eu estava na palestra e ela não pôde ir e me devolvendo para o meu quarto. Aí, por ser parte dessa egrégora de Santa Bárbara, aqui que é o complemento dessas egrégoras, né? A de Santa Esmeralda, ela é de cura. A Santa Bárbara é uma egrégora que a gente brinca, né? Eu e a Thaís, a gente brinca, fala que é o golpe do umbral. É a galera que vai lá no umbral, pesado, e resgatar as consciências que estão lá. E daquelas que querem ser resgatadas também, mas tem todo um processo de convencimento. Não é simplesmente chegar lá, vamos, né? Tem umas que querem, outras tem que convencer, outras que não vão, e aí tem todo um processo dentro do umbral para que isso aconteça. E eu faço parte disso, e eu comecei a ter muita relação dessas projeções dentro do umbral, onde eu ia para o processo de resgate, ajudar o pessoal nisso. Então eu comecei a ter muitas explicações de projeção que eu tive, uma imagem um pouco confusa, porque às vezes vem misturado, né? Não vem com tanta clareza. Às vezes você tem, porque dentro da projeção você tem consciência, né? Níveis de consciência. Esses níveis de consciência dentro da projeção, ela pode estar em 70%, 60%, 50%, 10% ou totalmente inconsciente. Quando você fica, a grande maioria, e eu também entro nessa estatística, fica no processo inconsciente. Só que, às vezes, você toma consciência no meio do caminho. Então, você fazer esse trabalho em cima entender a projeção, entender como tudo isso funciona, te ajuda a ter mais consciência fora do corpo. Quando você consegue ter essas experiências fora do corpo, você começa a entender muito mais o mundo dimensional, espiritual, o nome que querem dar, para que você reflita aqui dentro da 3D, né, você está encarnado. Com isso também muda a maneira que você vai lidar com as pessoas, a maneira que você vai lidar com a vida. Obviamente você está aterrado, você está encarnado, então você vai ter a dor do boleto, você vai ter a dor do problema físico, você vai ter todas essas dores, né? Só que às vezes você vai estar em alta, às vezes você vai estar em baixa, só que você sabe que por trás de tudo isso tem algo muito maior. E esse lugar muito maior te baliza para você tomar sempre a decisão mais correta, nem sempre a decisão menos dolorida, mas a mais correta. E isso te norteia, te ajuda e te tranquiliza um pouco nessa caminhada toda que a gente tem. E segue o jogo. Então, só para explicar, então a relação de Maria naquela história quando eu era criança é exatamente a relação da egrégora de Santa Bárbara, onde Maria ela tem essa ajuda, essa galera toda espiritual que está abaixo dessa vamos falar desse conjunto de espíritos para poder ajudar o pessoal. Imagina juntar uma turma, essa turma é especializada em alguma coisa. Eu preciso fazer palestras para motivar, eu preciso fazer palestras para ensinar, e eu estava nesse processo, entendeu? Nesse processo. Então, por isso que eu desde criança tive essa relação com essa projeção que me marcou muito, e só quem é mais próximo mesmo que eu contei, né, disso aí. Eu estou abrindo, porque assim, eu só estou abrindo o jogo hoje nesse sentido, porque hoje eu entendi, para mim faz todo sentido e toda a clareza do processo que eu tive da projeção de criança para hoje. Eu tenho outras N experiências dentro dessa visão do umbral, de resgate, que me marca muito. E aí, com a canalização da Thaís, quando ela tem a egrégora, e a egrégora começa a me explicar, porque como faz parte do mesmo grupo, vamos falar assim, as pessoas se entendem, vamos falar, faz parte da mesma empresa,
são áreas diferentes, mas fazem parte da mesma empresa, vamos falar assim. Um ajuda o outro. Então, Entendi. um toca a parte de cura e o outro vai trazer lá tirar a galera que está lá, ou por culpa, por processo de psicótico mesmo, né? Aquela coisa da pessoa entrar num ciclo mental e se prender na mente mesmo. E o trabalho é esse, né? E tem a galera que se aproveita disso lá no Umbral para segurar esse pessoal que está lá nesse sentido. E é onde a gente tem aí Então, quando eu volto, às vezes, de algumas projeções, que eu não tenho tanta clareza, já até perguntei para a Thaís, que às vezes eu volto dessas projeções com flashes na mente. E aí eu fico meio confuso, falo, putz, vou dar um exemplo. Cara, eu ia na cronologia, tô dando saltos aqui, né? Mas você me para aí, você mente qualquer coisa pra gente voltar. Tá mas, bom. Mas eu vou dar um exemplo. Numa dessas, assim, mais recentes, eu tava, obviamente, né, à noite, era final da madrugada, já caindo umas 5, 6 horas da manhã, e eu, do nada, eu acordei, e quando eu abri o olho, assim, eu ouvi uma pessoa chamando, Leandro, Leandro, Leandro. Eu falei, caramba, meu. Aí eu já fiquei preocupado, sou preocupado com a natureza. Aí eu falei, não, é alguém da família que está precisando de ajuda. Sabe quando você tem aquele sentimento que alguém da família está precisando de ajuda e está te chamando? Eu falei, não é possível, né? Mas porque foi muito real, assim, uma voz de mulher me chamando, Leandro, Leandro, Leandro. Aí eu, sem brincadeira, eu liguei, acordei todo mundo. Acordei minha mãe, acordei minha tia, acordei acho que minha irmã. Foi quando você, então, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu falei, não é possível, né? Porque aquilo lá. Então tá bom. Foi muito real, assim, né? Ter escutado. Muito real, muito real. Aí, quando eu fui, eu falei, aí a Thaís, falei pra Thaís, né? Falei, Thaís, tenta ver se você consegue alguma informação nesse sentido para explicar, né? E aí eles explicaram que numa dessas eu estava dentro de um grupo lá no Umbral com uma mulher para ser resgatada, e eu estava conversando com ela nesse processo de resgate, de convencer ela a sair de lá. E eu consegui a confiança dela. E como eu tive que voltar para o corpo, ela me viu saindo, indo embora. Nesse processo de ir embora, ela falou, Leandro, bem na hora que eu estava voltando para o corpo. Então, sabe quando ficou aquele resquício da voz dela na outra dimensão para cá, vamos falar assim, né? Ficou... da hora. E aí, isso tudo explicado pela egrégora, tá canalizado pela Thaís aqui, onde ela explicou tudo o que aconteceu. E aí eu comecei a ter mais consciência. E eu falava assim, por que eu não lembro de tudo, né? Por que eu não tenho essas lembranças muito claras, assim, em flashes? Aí, pra você ter noção, outra vez também eu vivi num lugar super bonito, dentro do plano espiritual, mas bonito mesmo, assim, aquelas montanhas com muros bonitos, assim, tipo castelos, assim, não era bem castelo, era com casas mesmo, gigantes, assim, e ao mesmo tempo eu me via embaixo de lugares, assim, tipo aquelas casas de beco, que ficam alagadas, sabe, semi-alagadas, assim, entrando, e eu me vi entrando nesses lugares ao mesmo tempo, num lodo, numa lama, e tentando caminhar nesses lugares. Então, como é que pode eu ter uma imagem desse lugar bonita e ao mesmo tempo tem flashes disso aqui misturados, né? E aí também na canalização da Thaís, eles me explicaram. Porque eles me patrocinam imagens melhores quando eu acordo, porque se eu lembrasse toda noite que você está lá no lugar e ver essas imagens pesadas, ia ser mesmo, não ia ser fazer bem para mim nesse processo. Então, eles acabam implantando, vamos falar assim, imagens melhores para que eu tenha aí, só que nessas lembranças que a gente traz para o corpo, a gente vem flashes ainda, só que não fica, a história não fecha às vezes, sabe? A história não vem completa. Então, muita gente, às vezes, tem esses sonhos meio malucos, vamos falar assim, que você tem uma imagem de uma coisa e de repente uma imagem não tem a menor conexão com aquilo lá. Só que, ao mesmo tempo, como eu tenho já corri muito atrás desses estudos de projeção, li bastante coisa,
E aí, agora com a Thaís ajudando nesse processo de entender como é que funciona, e aí, Grégora, quando é permitido, né? Já tive situação que a Grégora falou que eu não precisava saber. Que eu fui ajudar e tá tudo certo. O importante foi o que eu fiz. Entendi. Entendeu? Então tem coisa que pode ser bem, acho que bem pesada, não sei. Né? Mas tem muita coisa que a gente acaba lembrando. E não só coisa de umbral, né? Depois, só para o pessoal também se situar, como eu acabei fazendo sempre esses estudos, então eu sempre fui buscando esse caminho também, né? Não é uma coisa assim, simplesmente, eu acho que cai do céu, cai do céu no sentido de, do nada, essas coisas acontecem, né? Tem todo o entendimento do processo, até para você não ter medo, né? Ter menos medo possível, né? Às vezes, a gente se vê fora do corpo, e quando a gente se vê fora do corpo, a gente pode ter o receio, e geralmente o medo trava, né? O medo trava, você volta. Mas você não consegue aproveitar a experiência. Né? E quando você não tem esse aproveitamento da experiência, você perdeu uma oportunidade. Né? E muita gente acontece isso. Porque não entende, se vê, imagina, você levanta, olha para trás, vê teu corpo, a pessoa, tem gente que fala, que é isso, né? Morri, o que aconteceu, trava. Olê, deixa eu até te perguntar, nessas saídas, né, no quarto, você chegou a ter alguém no quarto, assim, você viu alguém diferente? Porque a galera tem medo disso, né? De ter uma projeção e aí ter um espírito no quarto, né? Aconteceu uma vez, sabia? Só uma. Não sei porquê. E outra coisa interessante, eu não consigo lembrar do rosto de ninguém. Nossa, que louco. Não consigo lembrar do rosto. Eu vejo as pessoas, eu só sabia do japonesão por lembrar de criança, dele, ele será que ele é seu mentor? Será que é ele? Pode ser, algum amigo aí, amigo da balada. E a gente se entendia lá. E hoje, por exemplo, eu não lembro de ter esse contato com ele, porque eu não lembro de ver o rosto hoje em dia. Eu não vejo. Eu não lembro do rosto. Eu vejo, mas não lembro. É engraçado isso. E quando você te perguntava mesmo, do quarto, se eu vi espírito, né? Isso. Do lado. Aconteceu uma vez, depois que eu mudei de casa, eu estava no meu quarto e aí eu me vi fora do corpo. E muito louco, porque também eu vi a minha filha, né? E ela estava no corredor. E aí, quando eu vi minha filha, eu estava olhando para o lado do armário, eu vi uma pessoa baixada ali em cima do armário, porque o armário não chegava até em cima, né? Tinha um escovão, né, entre o armário e o teto. Eu vi uma pessoa abaixada assim, com receio. Em cima do armário, assim, entre o teto e o... Em cima do armário. Abaixada, encolhida assim. Né? Bizarro, velho. Foi bizarro. Bizarro, velho. Eu acho que aqueles filmes de terror, né, mano? Foi mais ou menos isso, cara. Assim, mas assim, engraçado que... Aí, o que eu fiz? O que eu percebi? Que minha filha viu também e se assustou. Isso, né, nesse... E aí, no instinto de proteger ela, vamos falar assim, eu meio que assustei ele, né? Eu falei, você não tem lugar aqui, vai. Eu meio que tentei jogar energia para ele, assim. E eu vi ele embora. Assim, vi embora mesmo. Virou uma energia meio doida, assim, mano. Ele saiu daquele forma humana para uma forma energética, assim, meio. Mas assim, não era alguém perdido, sabe? Não era alguém querendo fazer mal, nada, mas era alguém perdidaço, assim. E é um instinto de proteger. Caiu no seu armário ali de bobeira. Caiu no armário. Não sei, qual é essa casa que eu tô aqui? Né, logo em seguida que eu cheguei, depois, assim, a Thaís até fez todo o processo do ambiente, limpou tudo, e não teve mais nada. Mas eu cheguei a ter esse contato. E a gente tem situações de projeção que são situações meio esdrúxulas também. Tem essa situação. Teve uma situação que eu saí do corpo inconsciente, não sabia, eu me percebi no meu quarto, olhando para a TV, reclamando que a TV não estava funcionando, mas fora do corpo. Sabe, a TV desligada? Mas porque eu estava totalmente inconsciente, eu estava num processo dentro da minha mente.
E aí, de repente, eu me vi e falei, caramba, projetado, né? Aí eu comecei a olhar a ter a consciência dessa projeção. Eu falei, vou aproveitar a experiência. Isso que é legal, né? Quando a gente tem a tranquilidade do processo, de entender o que você pode fazer, né? Aí eu falei, bom, beleza, né? Eu vim andando para a sala, da sala eu vim para a sacada e tentei voltar, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu moro perto da Raposo, eu fui andando, tem lugares aqui mais pesados, né? Como eu falei, energeticamente. Eu fui perdendo a força de voltar e fui caindo. Aí nisso que eu caí num ambiente onde tinha os animais chegaram, provavelmente animais de outros, parecia cachorro, parecia esses bichos, assim. Aí não era só cachorro, não. E aí eles vieram em cima de mim, mas com um pouco de receio, mas aí eu comecei a olhar, desfendei eles, assim. E aí eu comecei a ter receio da energia lá, começou a ficar pesada a energia lá. Aí quando eu comecei a ter medo, pum, voltei pro corpo. Voltou. Geralmente o medo faz você voltar. Né? Então, quase que instantâneo. É como se fosse uma proteção, né? Exatamente. Já tive essas outras projeções mais exploratórias, vamos falar assim, e patrocinadas, né? E o que é uma projeção exploratória, por exemplo? Eu estava, um dia que eu dormi até na casa da minha mãe, estava num quarto lá isolado, no meio da madrugada, alguém veio, que é uma projeção patrocinada e exploratória. E eu saí e fiz exatamente como eu fazia como criança. Fui passando, fui até o... Você passa literalmente, cara. Assim, você vai como se não existisse parede, cara. Você vai reto. E aí eu fui até o corredor da casa que não tem teto e comecei a subir. E aí eu me enxergava como se fosse um drone. Literalmente, assim, na visão de drone. Então você está lá no alto, você olha para baixo, você vê a região, você vê as casas, você vê a nuvem, e fui indo. E aí nessas projeções, né, esse guia que estava comigo, que eu não lembro, também não é que eu não lembro o rosto dele, né, eu sabia que estava comigo, e as informações vêm em bloco, ele vai explicando as coisas. E aí você tem N situações. E eu fui literalmente, uma hora que você vai indo para o espaço, literalmente, cara. Assim, você não tem muita noção, não sei dimensional se você está exatamente nessa visão aqui dessa dimensão, você está indo para outra. E aí você começa a ter outras experiências. E numa dessas, até falando de proteção, eu acho que eles meio que vão treinando a gente para melhorar a projeção, para poder entender melhor, para você ter mais consciência quando você está encarnado, quer fazer a projeção. Aí eu caí num lugar que tinha mulheres bonitas, tal, né? Assim, ele foi meio para testar mesmo. E aí quando elas vieram, porque tem muito esse lado de energia, tem vários tipos de energia dentro desses mundos dimensionais. E tem a energia sexual, que as pessoas também trabalham isso lá e utilizam disso. E elas vieram na minha direção. Nesse processo que vieram, eu percebi que eles estavam buscando esse tipo de energia e vieram buscar isso. Quando eu percebi isso, me deu um receio. O meu próprio mentor, provavelmente era meu mentor, já me demorou um pouco na hora. E eu senti aquele impacto da energia. E entra com um processo mesmo de proteção mesmo. Então, é a vantagem de você estar encarnado, né? Porque se você não está, você não tem plano, você tem que ter noção suficiente para poder sair disso. Que é, na verdade, um processo vibratório. Então, se você tem essa vibração, esse magnetismo, que te atrai esse magnetismo, em cima daquilo, por exemplo, se eu quisesse me perder em cima daquilo, eu podia ter me perdido, né? Assim, no sentido de vibracional. O meu mentor vai falar, pô, o cara se perdeu a consciência, né, daquele momento, e aí esses momentos que a gente, fora do corpo, acaba perdendo a noção e onde o pessoal mais negativo acaba pegando essa energia que está dentro do umbral, que é onde eles se alimentam energeticamente, vamos falar assim. Não, o pior é esse lance aí que você falou é legal, porque teve o Jordorley que veio aqui uma vez, ele veio várias vezes aqui, mas teve um relato dele aqui que ele falou que ele estava projetado com o mentor, e aí ele foi para o umbral.
Aí chegando no umbral, ele foi fazer um resgate. Tava a galera lá no Fuk na Rouse, né? E aí, só que uma hora ele ficou olhando. Ele tava andando com o mentor e ficou olhando. Aí o mentor dele falou, ó, não fica olhando muito não, porque dependendo como você tiver aí, a gente não tem como te resgatar se os caras te perceber você. Não tem como a gente te buscar se você se perder. Você perde a consciência, né? E nesse processo, assim, isso pode acontecer de várias formas, né? Não só nesse processo, né, da energia sexual, a inconsciência de culpa, a consciência mesmo, porque você não tem, às vezes, a busca por um conhecimento maior, então, às vezes, o não acreditar naquele fluxo todo, em tudo que está acontecendo, isso te deixa como se fosse paralisado, você sai do corpo e fica paralisado do lado do corpo. E aí você não tem um aproveitamento. Então, assim, tem várias situações que te travam e que te tiram essa consciência, que pode ficar 10% ou 100% consciente. Quando a gente tem um nível de consciência, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, é difícil ter 100% de consciência, é muito difícil. Né? A gente acaba tendo 70%, 60%. Então, quando você volta com lembranças, mas é aquela coisa, se você não anotar na hora, você sabe quando você tem a lembrança, se deixar para o dia seguinte, você vai ter metade dela, você vai perdendo um pouco. E isso acontece, né? Isso acontece. E é o que eu tenho que fazer para tentar lembrar mais. Mas o ideal mesmo é ter um caderninho do lado, assim, quando você tem essa experiência, você anotar. Aí isso te ajuda para poder lembrar depois. Porque se deixar mesmo, você perde muita referência. Que mais que eu tenho? Cara, tem tanta história aqui que eu... Não, da hora. Me conta uma, não sei se você deixou aí nas suas anotações, tem alguma história legal de resgate? Que você lembre, assim? Eu vou te falar um doido, cara, que, assim, é mais complexa, não é só um resgate de uma pessoa, cara. Você tá... Não, tô aqui. Eu virei seu mentor agora. Só me escuta. De consciência. A voz da consciência. Então, o que a gente fez? Eu estava em um curso lá no IPC, lá onde a gente faz lá nos hotéis e tal, onde a gente fica num ambiente todo mais controlado, né, com preparação, né, com o epicentro, né, com o EPICOM, que eles falam que é o centro de energia, que tem uma canalização lá espiritual, tem todo o que tem que ter para você ter uma boa projeção, né? E aí, dentro desse momento, eu fui retirado do corpo, fiz uma breve experiência lá para poder ter a consciência melhor e fui para um lugar. Me vi saindo e tal, todo o processo com um grupo. Aí nesse grupo eu fui até como se fosse uma central, como se fosse uma colônia. E nessa colônia a gente estava trocando ideia, ele explicando como é que funcionava a colônia, que tinha lá uns registros. Eu comecei a entender, eles começaram a explicar uma série de coisas. É muito louco, né? A gente ouvindo essas coisas, a gente parece que o Leandro está muito louco. E aí começou um momento de retornar. Nisso a gente saiu desse ambiente e foi voltando, né? E quando a gente tem essa visão, eu tinha uma visão aérea de um lugar antes de chegar até onde eu estava lá no corpo, vamos falar assim. O que era esse lugar? Eu estava vendo muita gente reunida. Eles estavam de terno, as mulheres de vestidos longos, né? E aí, quando a gente estava vendo isso, eu perguntei, né? Só que vem tudo em bloco, as informações, não vem como conversa, ela vem como um bloco de informação pronta. E nisso eu perguntei, o que está acontecendo? Por que esse pessoal está com essa roupa? Por que eles estão reunidos? Por que está aparecendo aqui? Parecia literalmente uma igreja, né? Com pastores, assim. Eu falei, não estava entendendo direito por que eles estavam lá. E aí o guia, né? A pessoa que estava comigo, ele explicou. Ele falou, olha, o que a gente está fazendo aqui? Tem uma galera que, assim, você acredita naquilo, você tem todos os dogmas durante a vida, e quando você passa
para o outro lado, você continua acreditando nisso. Então, você acredita que você não morreu, porque se dentro daquela crença, você ia dormir, e se você está acordado, você está vivo. Então, eles não acharam que eles estavam mortos, eles que já tinham passado, já tinham desencarnado. Então, tinha uma turma grande, o que eles fizeram? Eles reuniram essa turma e fizeram um paradrama, que eles falam dentro até do IPC lá, que muito do... O que é um paradrama? Eles criam uma situação, um cenário, para poder pegar essas pessoas e juntar de uma maneira para mostrar para eles de uma forma tranquila que eles já estavam do outro lado e que a realidade era outra. E aí eles estavam criando todo esse fluxo de pessoas indo para uma igreja plasmada, vamos falar assim, para eles se identificarem com aquilo, mas no discurso eles iam fazer todo um discurso montado e preparatório para que eles entendessem o novo momento deles. É doido, né? Então, quando a gente fala em resgate, o resgate não é necessariamente só aquele resgate do umbralzão, né? Aquela coisa pesada, né? Tem várias pessoas em vários estados, em vários momentos, e existe a percepção de várias realidades, né? E essa percepção de várias realidades é o que eles têm que trabalhar para a pessoa entender que ela está do outro lado. Então, a maneira que a pessoa conduz a vida dela é a maneira que ela vai continuar querendo conduzir depois, se ela tem aquela crença. Só que as coisas não são exatamente como todo mundo imagina dentro dos dogmas que a gente tem aqui na Terra. Né? Interessante. Ah, né? Da hora, da hora. É bem complexo a parada, né? Se for ver também. Não é só aquele 1 a 1, sabe? Vou pegar lá, resgatar aquela... Você imagina um grupo de pessoas que tem toda uma sincronia de pensamento. E como é que você vai fazer que esse grupo todo, você vai fazer 1 a 1 sempre, né? Como é que você vai trabalhar? Então eles têm toda uma estratégia que eles falam que é paradrama mesmo. Eles criam cenários para que aquilo ajude no convencimento. Tá? E isso aí é o que faz com que as pessoas consigam ser convencidas, porque quando você trabalha em grupo nesse resgate, vamos falar assim, o grupo se ajuda também, né? Porque um vai também abrindo a mente do outro e a consciência vai. E aí as coisas vão caminhando, né? Então tem várias situações, tem vários filmes que retratam isso. Tem um filme, acho que é Os Passageiros, que é exatamente isso, que é um pessoal morreu num acidente de avião. Eu não vou fazer spoiler, assistam, mas e tudo isso deriva de um paradrama que eles criaram para poder mostrar para as pessoas que elas já não estavam lá. E interessante, porque a gente tem muito dessa, né? Que o resgate é aquele 1 a 1, aquela coisa do umbral pesado, né? Do Vale dos Suicidas, né? Aquela coisa do André Luiz. Isso. Do nosso lar, então o pessoal tá na lama, que você vai lá resgata. Tem umbral leve, umbral pesado, umbralzão. Tem pessoal que vai ser esclarecido não só nesse contexto do mal que fez, mas como ele tem que ele está na nova dimensão, ele está na nova vida e tem que ser conduzido para isso. E isso aí vai libertar ele, né? Porque ele fica num processo assim dogmático de culpa, de várias coisas, e esses dogmas têm que ser derrubados e para derrubar você precisa convencer. Não é de uma maneira pesada, tem que ser leve, né? Não dá para ser. E aí esse processo mais leve que, obviamente, tem coisa lá que você tem que no umbral pesadão lá, é aquilo que eu te falei, né? Do BOP. Vai uma galera lá para poder realmente tirar um pessoal que já está pedindo por aquilo, tem consciência, conseguiu ter um pouco do André Luiz lá, quando ele foi resgatado, que ele teve a consciência que ele estava lá. E aí sim conseguiu enxergar o pessoal que estava no resgate. E quando eles precisam enxergar, porque muitas vezes a galera está lá para ajudar e o pessoal que quer ser ajudado não enxerga, porque não está ainda no laboratório. Então,
Então, e só que a galera que controla aquele ambiente mais pesado acaba querendo afastar esse pessoal. Então, por isso que tem que são energias que precisam ser controladas, né? E por isso que a gente fala que tem um pessoal para poder conseguir levar o máximo de pessoas possível e como se fossem missões mesmo. Missão de entrada no ambiente hostil, né? Então, por isso que a gente fala que é a galera do BOP. Isso acontece. Olê, e deve ter espírito ali, né, mano? Que não, às vezes até ataca os caras, né, mano? Que vai fazer o resgate ali, que não aceita de jeito nenhum, né? Ataca, ixi, assim, você vê, cara, eu já tive experiência de voltar pro corpo tão rápido assim, que eu mesmo, outro dia, cara, recente mesmo, sem brincadeira. Eu acordei, eu tava no meio da madrugada e eu comecei a me ver num lugar super pesado, cara. Mas eu tava com a consciência bem plena lá. E o negócio tava tenso. Sabe quando juntou uma turma, eu comecei a rezar o Pai Nosso, fora do corpo. Eu tenho muita conexão com o Pai Nosso, cara. Eu adoro o Pai Nosso. E comecei a rezar. Eu acordei, eu voltei pro corpo nesse porque provavelmente eu estavam atacando, né? Não sei o que aconteceu exatamente, mas me deu aquela sensação, aquela proteção que a gente falou, né? Eu acabei voltando, eu continuei Pai Nosso acordado do lugar que eu parei fora do corpo. Então você vê como os ambientes podem ser bem pesadão, né? A galera ataca mesmo. Por isso que a gente tem que estar sempre tentando o máximo possível estar numa vibração bacana, né? Sim, verdade. É aquele lance, né? O Wagner Borges fala, né? Semelhante traz semelhante. Se tiver uma vibração meio zoada, vai vir essa galera, né? Imagina, né? Você vai dormir, antes de dormir você assiste lá O Exorcista, você assiste um monte de filme pesado aí. Você vai estar para mim, né? Você vai chegar com esse pessoal aí, você vai estar meio que ligado em algo mais pesado, né? Então, por isso que antes de dormir é essencial você não ficar vendo muita notícia na televisão, não ficar vendo muita coisa de notícia mesmo, né? Tentar ter alguma coisa mais leve, tentar se... veja a TV, mas vê alguma coisa mais leve, não tente fazer isso logo antes de dormir, porque você não vai nem lembrar, às vezes você vai acordar só meio cansado, perturbado, puta, dormindo mal pra caramba. Você não vai ter consciência plena disso, mas com certeza não vai ajudar a gente em nada, né? De ter uma noite mais bacana ou ter percepções mais positivas aí. Não, com certeza, com certeza. E ataques sexuais, assim, já aconteceu com você? Eu já vi uns casos aí meio pesado. Eu já sofri uns, hein? Já, aquilo que eu te falei, o que eu tava para ter o ataque das mulheres. Porque esse aí você foi meio que foi ligeiro, né? Mas foi ligeiro porque provavelmente meu mentor falou assim, vai, volta. Volta, porque assim, é a maneira de você tentar, mas às vezes, se você não está consciente, tem o que eu chamo o pessoal, para quem quiser pesquisar, até pesquisa íncubos e sucubos. Isso aí essa energia sexual que tem gente no plano espiritual que vive dessa energia. Depende, é um vício, né? Fica dependente dessa energia. E essa energia sexual você acaba atraindo e porque você está curtindo, né? Com certeza, vai ter muitas vezes que você vai estar curtindo, só que sim, ao mesmo tempo que a galera está curtindo à noite, né, esse íncubos e sucubos aí, a energia dele está sendo sugada. A energia mesmo, né? Assim, energia vital, energia que trabalha para você ter aquela noite de recuperação, você acaba não tendo. Você acaba se perdendo nesse processo dessa energia, e acontece. O nome disso é íncubos e sucubos. Mas no seu quarto, sim, nunca aconteceu de aparecer um
um desses aí para tirar sua energia ali, você deitado, porque tem vários relatos, né? Tem, cara. Não, já apareceu, sim. E eu vou falar igual o Saulo, eu, com certeza, inconscientemente, eu já devo ter entrado em algumas dessas, cara, assim. Porque você tem, principalmente numa fase mais adolescente, que você está com os hormônios atacados, você tem outra pegada, você tem outra ideia da vida, né? Assim, você tem você vai e você está muito ligado a isso também, né? Então é aquela coisa da vibração, né? Do magnetismo. Então você com certeza, assim, vai ter momentos na vida que você vai ser atacado, é normal. Só que tem como se defender, né? Você tem que buscar essa defesa, você tem que ter consciência, né? Então, por isso que ter a experiência, uma experiência consciente, e aí com o estudo você vai entendendo melhor como se defender, como sair dessas, né? Você acaba tendo uma clareza para não cair nessa dessa galera, né? Porque teve uma... com certeza foi um ataque, irmão, que aconteceu, mas eu não lembro como que foi, tá? Eu não lembro como rolou o ataque, mas eu só lembro assim, acho que a hora que eu tava voltando pro corpo, e aí só escutei assim a voz falando, depois você volta aqui, quando você morrer, você vem pra esse lugar aqui, ó, porque todo dia a gente faz isso. Falou desse jeito, velho. Eu falei, sai fora, papai. Vou morrer, vou ficar aí o dia inteiro no Fuk-Fuk. Sai fora. Imagina, cara, não tem gente que é viciada em pornografia, tem gente que é viciada em sexo, tem gente que é viciada, então tem todos os tipos de vícios, né, cara? E cada vício te leva a uma afinidade, né? Parceiros de afinidade, né? A Thaís fala muito disso, né? De parceiros de afinidade. Então, o cara que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um tio, foi meu pai, ele se envolveu muito com álcool. Ele tinha esse problema e morreu com esse vício. E depois que eu sempre lembrava dele, ultimamente comecei a ter muita lembrança dele. E essa lembrança eu tive depois desse processo de ficar lembrando dele, não sei, eu tive algum tipo de conexão dele, fazia já uns 15 anos que ele morreu, já, por aí. Aí eu me vi com um grupo, de novo, dentro do umbral, onde esse meu tio, ele estava num ambiente como se fosse um bar, e ele estava servindo a galera, e ele estava gostando de estar com o pessoal lá, assim, ele estava assim, não é o melhor, obviamente é um lugar ruim, né, porque é um lugar que trabalha com a parte de vícios, né, e ele estava ainda ligado a isso, de alguma maneira, mas ele, de alguma forma, ele foi pedir socorro para sair desse lugar, para ir para um lugar para poder voltar a um processo de entendimento, de evolução, aquela coisa toda. E aí eu voltei para o corpo com essa memória. E eu via ele, inclusive, como se ele tivesse bem mais novo, e tanto é que eu nem reconheci ele na hora. A pessoa que estava comigo, provavelmente o guia, o mentor, ele falou: olha, esse aqui é o teu tio. E ele estava como se fosse anos 40, anos 50, com aquelas bolinhas, com suspensório, bem modelo, assim, e parecia tudo, a minha família é tudo da parte pai da Espanha, então ele tem toda essa pegada meio desse lado, né? E ele parecia alguém que realmente estava num ambiente de 1940, 1950, parecia um pouco a Argentina, aquele ambiente meio europeu. E aí depois sumiu, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele não era para estar lá, né? Porque ele estava ligado àquilo pelo processo do vício, que se a pessoa morre com vício, ela vai continuar com aquele vício depois, né? Porque morreu que aquilo se extingue. Então por isso a gente tem que ter esse controle aqui antes de partir, né? O máximo possível que a gente conseguir. E ele ficou ligado nessa energia. E aí eu conversando com a Thaís, aí eu falei: Thaís, fala com a egrégora, faz
o processo da terapia com o meu tio. A gente pode pedir isso também, né? Eu pedi para ela isso. Aí ela fez e realmente, aí o pessoal foi lá e resgatou ele dentro desse grupo de pessoas que ele estava lá. E aí depois a gente tive informação que ele estava sendo tratado. Legal, né? Mas como essa energia dele lá, ele estava anos já lá, mesmo depois já de ter falecido, né? Ele continua nesse processo de ter essa energia vinculada a ele, né? É o que acontece com a gente. Se a gente morre, desencarna e você tem lá o droga, álcool, qualquer coisa, até café, cara. Tô falando, eu adoro café. Eu acho que quando eu falo até brincando, quando eu morrer, eu acho que eu vou sentir muita falta de tomar café, cara. Porque você tem aquelas coisas de preciso disso aqui para acalmar, preciso disso aqui para fazer não sei o quê. E a gente tem que tomar certo cuidado, né? Obviamente que tem coisa que é bem mais leve, que você vai se desvincular rápido e tal, aí você toma consciência rápido, você está vinculado, você fala, não preciso disso. Mas tem coisa que fica muito enraizada na mente, muito enraizada na energia da pessoa, e aí o bicho pega, né? O que eu vejo o pessoal comentar, né? O último Wagner, Saulo, ou alguns médios que falam que o que a gente tem muito, né, no outro plano, depois do desencarne, é a saudade, né? Putz. Saudade. Cara, eu tava conversando, né? O plano, por que a gente quer reencarnar, né? Por que a gente chega no processo de querer reencarnar e a gente fala assim, pô, a gente sabe os perrengues que cada um passa aqui, né? Você fala assim, pô, vou reencarnar, rapaz, né? Puta, mó treta lá naquele lugar, mano. Por que eu vou querer voltar? E quando você tá lá, você fala, eu quero. Né? Porque tem fila de gente para querer voltar para reencarnar. Justamente por esse processo de entender a pessoa que ficou, entender como posso ajudar, ou o sentimento de culpa. Tem tantas emoções, né, vinculadas a esse negócio da gente querer ter a saudade, mas a saudade em si só, ela é complicada, né? Porque, assim, principalmente, mas imagina assim, né? Quem está do outro lado, ele tem uma visão mais ampla. Ele pode ter essa visão amplificada, porque ele consegue te entender, te enxergar e sabe o que está rolando lá e sabe para onde vai. A gente tem uma limitação, né, da carne, vamos falar assim, né? Uma limitação física de entender, se você não é um baita de um vidente, por isso que é o processo também de fazer a projeção te traz uma visão amplificada quando você está encanado. E aí você consegue diminuir essa saudade, você consegue entender melhor, e tanto de um lado quanto do outro, né? Quando você está aqui na carne, você está no espírito. E aí você faz essa ampliação da consciência. Quando você tem essa expansão dessa consciência nesse sentido, é o que eu falo, muda tudo, né? Você sofre menos, você entende mais, passa as coisas ficam um pouco mais simples. Não que seja fácil, mas as coisas ficam um pouco mais simples. Por isso que é legal, né, galera, correr atrás, tentar entender, que não ter todas essas histórias assim. E isso tudo vai me balizando para que eu consiga ter, espero, né, quando eu for, eu conseguir ter essa consciência rápida para poder falar, beleza, estou aqui, segue o jogo, né, e vamos embora. Mas para você chegar nisso é complicado. Tem que ser de muita coisa, né? Não é simples assim, não é por isso, mas você tem que ter um começo. Você tem que ter o estalo, né? Falar assim, eu preciso sair só desse processo de entender que tudo faz parte de acordar, trabalhar, voltar, ver televisão, ver um filme, pagar boleto, e é só isso, né? Não dá para ser só isso, né? Tem muito mais do que isso, né? Você não pode... Falou tudo.
achar que a tua experiência é limitada ao que está aqui. E outra coisa legal também, quando você tem a possibilidade de ter essa consciência fora do corpo, você consegue ajudar também. Então, você se sente também mais útil para o mundo, né, de alguma forma. Porque às vezes a gente está aqui no dia a dia, a gente consegue ter tanto fisicamente, no físico, a gente consegue ajudar tanto, mas você consegue também entender que você está conseguindo ajudar de alguma forma mais pessoas fora, né, se te dá uma certa tranquilidade também, fala, beleza, estou sendo útil, né, de alguma forma. E às vezes muita gente está sendo útil e nem sabe que está, porque não tem aquele grau de consciência. Porque não é porque também tá sem consciência que não sabe o que está fazendo. Tem horas que você fica totalmente como se fosse um zumbi. Né? Tem gente que entra num processo de zumbi, como vai projetar, sai do corpo, vai dormir, todo mundo sai do corpo quando dorme. E fica zumbizando lá, do lado do corpo, paradão lá, sem saber o que fazer, na verdade, parado, sem ter consciência plena, né? E tem a galera que faz as coisas e retorna e não lembra, porque muitas vezes o cérebro não consegue compreender toda a experiência que rolou. E tem o pessoal que consegue ter essa facilidade, ou por treino, ou porque é nato da pessoa, às vezes ela já está trazendo isso de outras vidas e consegue trabalhar isso bem. Né? Mas olha que legal, quando você consegue ter essa consciência, você fala, pô, eu vi tal coisa, eu percebi tal coisa, isso aqui para mim teve uma explicação. Eu vou te dar um outro exemplo. Posso dar mais um exemplo? Claro, manda aí, mano. Você vê, eu falo pra caramba também, cara, você me bate. Fica tranquilo. Eu acho que já faz uns 13 anos atrás, já, 12, por aí. Eu tive uma doença que eu era ocasionado por uma bactéria e eu fiquei com o corpo totalmente paralisado. Você literalmente perde, você fica paraplégico, você fui perdendo a reação muscular e quando você perde essa reação muscular, você fica paralisado com risco de morrer mesmo, né? Tive todo esse sustinho aí que eu dei para a galera da família. E isso tudo mexeu com todo mundo, mexeu com a minha família, mexeu comigo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca achei que ia fazer a passagem nesse momento. Mas eu fiquei sempre encafifado. Por que eu tive toda essa experiência? Porque da mesma forma que isso chegou para mim, que do nada, em 2 dias eu deixei de andar, fui perdendo a força do corpo, fiquei paraplégico, fiquei internado, e depois de 20, 30 dias eu voltei a andar. Né, obviamente, mas até os médicos não entenderam direito por que foi tão rápido, porque isso deu geralmente para você. Tem muita gente que morre quando acontece isso, e tem outros que voltam com algum tipo de sequela. Não tive nada, não precisei fazer tratamento posterior, não tive sequela, né, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, assim, isso não ficou na mente, né? Eu fui fazer o curso lá no IPC. Aí, nesse curso que eu fui fazer no IPC, que era de projeciologia, eu tinha um instrutor que eu tinha mais afinidade, e numa dessas eu fui dormir e encontrei com esse meu instrutor. E ele falou, você quer saber por que você você passou por essa doença e foi tão traumático para todo mundo, para você, né, essa experiência de ficar paraplégico e voltar, e a tua família achar que você não ia voltar mais, que acontecia um monte de coisa. Eu falei, pô, quero saber. E ele mostrou, eu fora projetado, né, tudo isso projetado. Ele me mostrou eu fora do corpo, como se fosse um filme, cara, onde tudo começou em uma vida. E eu estou te falando isso também porque a Thaís, depois, pela egrégora, ela confirmou tudo isso e com essa história. Pô, e daí um filme. Nessa vida, eu vou tentar resumir. 1600 e pouco, 1700 e pouco, não sei o certo. Eu tinha uma certa participação dentro da sociedade e eu era respeitado, vamos colocar assim entre aspas, né? Aquela galera que tinha algum tipo de respeito pela sociedade, pelo povo local, que era normal, pelo menos que eu me lembre, né, nesse filme, usar arma. E eu estava limpando a minha arma.
E ao limpar a arma, eu atirei sem querer, provavelmente em algum ambiente aberto, numa pessoa. E pegou essa pessoa ficou paralisada. E até aí, mas assim, eu não tive intenção. E eu ia falar que fui eu, só que ao mesmo tempo isso ia me trazer alguma penalidade, eu ia ser culpado por alguma forma, aquilo lá ia me trazer um prejuízo. Esse prejuízo acabou sendo levado por uma outra pessoa que estava nesse ambiente, que era uma pessoa que não bem vista pela galera, e acabou levando a culpa. E eu ia falar que ele que não tinha culpa, e que eu, sem querer, ao limpar a arma, eu acabei atirando na pessoa e a pessoa ficou paralisada. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha a minha filha atual, que também era minha filha naquela época. E a família me convenceu que aquilo poderia me prejudicar de alguma forma, não sei qual exatamente. E então eu deixei rolar o barco nessa vida. Eu acabei deixando a pessoa que era uma pessoa ruim na época, mas levar uma culpa que não era dela, e ao mesmo tempo não fui ajudar a pessoa que teve essa paralisia pelo tiro, vamos falar assim. E nessa vida eu tive que experienciar essa sensação para poder trazer um aprendizado mesmo, né? Não é que assim as coisas se pagam a ferro e fogo, mas a experiência me trouxe a consciência de que, obviamente, assim, eu já nunca, tanto é que essa vida aqui eu nunca encostei em uma árvore, sempre tive um certo afastamento, nunca consegui nem pegar em árvore. Mas aquilo me trouxe uma sensação de ensinamento, tanto para mim quanto para minha família, porque minha família participou desse processo todo com a experiência da pessoa que ficou paralisada, só que ela tiveram experiência comigo. E todo mundo, inclusive a minha esposa, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, todo mundo entrou nesse processo, minha família inteira, com a sensação de perder algum familiar próximo cedo. E tudo isso juntou uma série de emoções, e essas emoções trazem uma série de ensinamentos, né, dos mais derivados possíveis, e tudo isso eu consegui ter numa projeção, ia ser toda essa explicação da experiência da doença que eu tive, e porque aquilo foi tão transitório, tão rápido, parece que foi tipo, você não vai precisar passar por um processo muito longo, mas você vai ter que ter as sensações daquelas emoções para você ter aquela igual criança pôr o dedo na tomada para aprender, e existe todo esse ensinamento, né? E isso reflete, são as ações que a gente tem e como isso reflete na atualidade de várias formas. Provavelmente era algum combinado que eu tinha antes de vir para cá, falei, beleza, vamos passar por isso, e junto com a família, para todo mundo ter uma sensação que no mundo espiritual você não vai ter, né? Porque é impossível você ter essa sensação de como que as pessoas se sentiram dentro de um fato que você foi o causador, né? E, cara, o que mais tem, que nem a Thaís, com essa canalização dela, com a terapia que ela faz, ela me ajudou a esclarecer vários pontos dessa imagem que eu tive, né, dessa história toda. E o legal é que ela consegue fazer isso para vários tipos de traumas, para você entender o porquê que aquilo aconteceu, mas não só porque aquilo aconteceu, porque realmente aquilo está te prejudicando de alguma forma, né? Com algum trauma, que aquilo pode ser te limitar, pode te trazer algum tipo de paranoia, qualquer coisa do gênero, né? Fobias, até te travar na vida profissional, prosperidade, qualquer coisa. Né? Porque a maneira que você reage a muitas coisas que você está fazendo hoje na vida pode ser um reflexo de muitas coisas que aconteceram em outros momentos. E esses traumas que a gente fica, quando você consegue ter explicação, te traz mais consciência. Essa consciência te traz a cura, né? Vamos falar assim. E, pelo menos eu acredito nisso. E para mim é muito claro, né? Mas assim, só tendo a experiência. Agora, assim, aquela coisa lá, eu vi o filme, né? Então para mim isso aí é marcante, né? Quando eu falo eu vi o filme, eu tive a projeção,
eu consegui ter essa imagem, né? Claro, esse entendimento. Mas por que eu tive isso? Porque eu fui num curso, fui experimentar isso, fui atrás disso, e depois disso eu tive essa experiência. Depois teve a Thaís me ajudando junto com a Grego, explicando todo esse cenário. Isso traz um entendimento e te ajuda em várias coisas, né? Ah, da hora. Olha, tem uma perguntinha aqui para você. Da Laide. E ó, daqui a, já a gente estamos para encerrar a nossa live, então quem tiver pergunta, mande as perguntas. Beleza? Então a Laide, mano. Hã? Não, você tem história pra caramba, velho. Você é louco, tem que fazer umas 4 lives, velho. História pra caramba. Vamos lá, ela mandou aqui. Ó, eu gostaria de saber se tem muita gente que quando dorme ajuda nos resgates. No resgate no umbral e não lembra. Com certeza tem. É aquilo lá que eu até comentei, né? Tem maneiras que a gente vai para o umbral, tem a consciência e volta com essa consciência, só que muitas vezes vai ajudar. O lugar é pesado, então até para você não voltar e ser prejudicado por aquelas imagens, aquelas lembranças daquele resgate, você não lembra. Não lembra porque é patrocinado não lembrar. E tem vezes que você não tem a consciência mesmo, né? Porque você acaba voltando na matéria, o cérebro não consegue, na hora que a gente cai dentro do entendimento das coisas que o cérebro permite você entender, aquilo fica confuso e parece um sonho muito louco. Então você tem limitações, tanto físicas ou patrocinadas, né? Ou conscienciais mesmo, você é melhor não lembrar. Então acontece de tudo. Tem às vezes que o grupo espírita, o espírito de espíritos precisa da tua energia de encarnado, que é uma energia mais densa, para poder ajudar dentro do umbral no resgate. Às vezes você é levado, até no curso que a gente fez lá com o meu, Thaís, a gente fez com o Wagner Borges, ele comentou disso. Você é levado mesmo inconsciente, mas eles usam a tua energia, obviamente isso é tudo controlado, e você de alguma forma se permitiu isso, mas você inconsciente se acaba ajudando para aquele resgate, naquela energia que é mais densa que eles precisam para poder fazer o resgate. Então isso acontece de várias maneiras, Da hora. Show, ó, vamos lançar mais uma aqui, ó. Tem mais uma para encerrar nosso papo. E é o seguinte, aqui, ó. Leandro, para quem está começando a se interessar por projeção astral, qual seria o primeiro passo para explorar essa experiência de forma segura e consciente? A primeira coisa que eu busquei, né? Assim, eu tudo bem que eu tinha de infância já essas projeções, então algumas coisas ficaram um pouco mais óbvias para mim, mas muita coisa eu não tinha consciência total e eu fui buscar em cima de curso mesmo, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa noção de equilíbrio de energia, né? Porque eles falam muito a questão do IPC, vocês podem buscar isso também lá no IPC, vocês podem buscar, tem muita coisa do Saulo Calderon, do Wagner Borges, fazer curso literalmente, entender todo esse processo energético que a gente tem que fazer antes de dormir, para poder entrar dentro de uma vibração mais positiva e trabalhar essa energia para poder conseguir se projetar, se desligando do corpo de forma consciente, porque todo mundo se projeta, né? Agora, trazer a consciência para quando você acorda em vigília, né? Que é um negócio, que é onde a gente faz o aproveitamento real de tudo que você está passando à noite, né? Para trazer para a vigília e você falar, pô, beleza, isso aqui tem um baita de aprendizado. Então, mas eu acho que é isso. A gente tem muita coisa na internet que vocês podem buscar, gente bacana, Saulo, Wagner, trabalhar essa parte energética. Tem um livro do Valdo Vieira, que é 700 experimentos de projetivos. É um livro
largo mesmo. Tem várias maneiras de técnicas projetivas onde nem tudo serve para todo mundo, e tem gente que se adapta melhor a uma, tem gente que se adapta melhor a outra, tem técnica de tudo quanto é jeito. Eu acho que é legal buscar esses tipos de conteúdo, estar preparado para isso, nesse sentido, para poder, quando tiver a percepção de falar, tô fora do corpo, né? Que a gente toma essa consciência e toma um susto. E de vez de ter o medo, você conseguir controlar isso, e aí sim aproveitar a experiência. E aí começa uma nova história, onde você pode participar de grupos de ajuda, participar de experiências bem diferentes aí. Acho que eu só respondi. Da hora. Relaxe. Vamos lá. A Karin tinha mandado uma pergunta aqui também. Eu passei a pergunta dela. E ela pergunta: tem algum propósito dos nossos mentores nos levarem sempre no mesmo lugar, várias vezes? Gratidão. Eu acho que tem casos e casos, né? Assim, tem que entender o que é levar nesses lugares várias vezes. Se é um processo de aprendizado, que aprendizado que é esse? Eu acho que para levar, assim, tem acho que duas, pensando de forma rápida, tem aquilo que você tem afinidade e você quer ir naquele lugar várias vezes, você é atraído para aquele lugar, então por isso que você volta sempre para aquele lugar. Então é uma questão de afinidade, né, vibracional mesmo, de vibração, magnetismo, né? Então você acaba voltando para aquele lugar. E a questão do para que você está indo voltar lá várias vezes, que tipo de aprendizado que está. Porque se a gente está falando de mentor, ele quer trabalhar alguma coisa em você, né? E para trabalhar isso em você, para te levar em várias vezes, provavelmente tem algum aprendizado lá que eu não sei exatamente qual pode ser. Pode ser treinamento, pode ser uma série de coisas. Eu já fui em vários lugares, eu fui em mesmos lugares várias vezes, mas era sempre mais com o intuito de algum tipo de treinamento. Depois tem outras histórias aqui vinculadas a isso, de simulação, de uma série de coisas que parece que você está simulando e treinando, né, para poder... Então, por exemplo, para a gente poder ajudar no Brau, a gente é treinado mesmo, né? A gente passa por treinamento. E quando eu falo treinamento, como é que você vai lidar com situações onde você vai levar susto, você vai levar figuras totalmente diferentes na tua frente, como é que tudo isso vai acontecer. Então pode ser um pouco disso, né? De treinamento, de como que você vai trabalhar melhor alguma coisa que ele está querendo que você aprenda, provavelmente. Show! E nossa pergunta final aqui do nosso papo, meu brother, jogar na telinha aqui. Bom, aí chegou. E é o seguinte: quais as lições mais profundas que você acredita que sua experiência fora do corpo trouxe para a sua vida e como elas impactaram na sua visão sobre a existência e o universo, mano? Caramba, filosófico. Filosófico, eu fui profundo nessa pergunta. Foi profundo. Cara, mas assim, no fundo é isso, né? Que nem, como é que a gente acredita que a experiência trouxe, como ela impacta a sua visão. É aquilo lá que a própria frase diz, né? Tem experiência e isso muda tudo. Então, ter a experiência, você saber com clareza, que assim, quando você tem experiências, é você com você. Né? E esse você com você, que não é alguém contando para você, né? Você não depende de um guru, você não depende de alguém chegar para você e falar assim, olha, lá é assim, né? Aí você fala assim, aí você entra no processo de fé. Aqui, quando você tem experiência, você entra no processo de criar naquilo que você viu, que é muito diferente de você entrar no processo de alguém que simplesmente contou para você, né? E eu sou muito disso, então sempre busquei muito. Isso muda totalmente a tua visão daquilo que você tem que fazer no dia a dia, né? De como você, repetindo, né? A dor da terra, no sentido de você estar vivendo aqui, você tem todas as dores, todas as preocupações, a parte social, financeira, educação, tudo que envolve estar aqui, né? Mas você sempre tem um entendimento que isso aqui é só um pedacinho de tudo aquilo que a gente já passou, vai passar e entre vidas, vamos falar assim, tudo aquilo que a gente tem para aproveitar ainda.
Então, a sensação é mais leve. Tem momentos que a gente realmente, confesso que tem momentos que a gente fica, às vezes a dor, você não entende direito muitas coisas que acontecem com você, e aí você entra um pouco, cai um pouco a tua fé, mas quando você lembra das coisas, você consegue retomar isso, né, com mais facilidade, né, daquele momento que às vezes você tem dificuldade e você fala assim, pô, é alguém que tem que chegar e consolar. Mas quando você tem experiência, você se cria uma força diferente. É interessante isso. Você acaba realmente, acho que passando, de repente, mais rápido pelas experiências ruins, vamos falar assim, e fica com a sensação do positivo quando você lembra das coisas que você pode fazer dentro do universo, né? Porque, assim, quando eu tô falando aqui de umbral, tô falando uma série de coisas, mas, cara, tem coisas que você passa que é entretenimento puro do outro lado, assim, cara. Você fala, meu, é muito louco o negócio. Você vai olhar o todo, você vai olhar o universo e falar, que sou eu dentro desse processo e como é que eu consigo aproveitar tudo isso? Aproveitar no sentido positivo, né? É diferente. É diferente. Tentei não filosofar muito, tem que ser mais objetivo na resposta, mas eu acho que é isso, é o caminho. Da hora. Lê, valeu, meu parceiro, pelo nosso papo, meu brother. Olha, cara, passou rápido, depois a gente marca outra pra falar. Não, vamos marcar, vamos marcar e eu vou trazer bastante relatos da galera, tá? Não só essa galera terapeuta, como a Thaís, né? Terapeuta ou tarólogo, enfim, quero trazer uma galera que é assim, que nem você, não tem nada a ver com o rolê, mas tem as experiências, entendeu? Mas sempre, assim, sempre antenado nesse processo de buscar, né? Buscar é o que é o negócio. Que não dá para ficar parado. A gente é engolido pela vida, né? A vida vai lá, não deixa você nem pensar direito, né? Você fica nesse dia a dia mais na rotina, sem engolido, mas tem que tentar sair disso aí e buscar mesmo, cara. Isso traz muita coisa positiva aí. E lembrando da Thaís, né? Assim, ela consegue ajudar o pessoal nessa busca aí, né? Então, dá um salve agora nas paradas da Tá aí pra galera, faz um merchan da Tá, pra gente encerrar o nosso papo de hoje. Manda aí. Então, a Thaís Joia, né? Ela tem o canal dela, Alma de Coruja, lá no YouTube, tem o Instagram. Só buscar lá por Alma de Coruja, vocês vão ver lá, e como que ela tem a terapia, a canalização dela, como que ela faz tudo isso, para justamente ajudar nas terapias que podem ajudar tanto na parte de ambiente, na parte de fobias, de prosperidade, de doenças, obviamente, psíquicas, tal, mas tudo, obviamente, as pessoas vão no médico, fazem tudo que tem que fazer, e quando acreditam que precisam desse apoio, ela consegue ajudar muito, né, com a terapia. Essa terapia é a terapia de vidas passadas. Então, ela consegue ter expansão da consciência com essa visão, e essa visão transforma, é transformador mesmo. Você vê eu vejo aqui, eu acompanho ela no dia a dia, e eu vejo ela, tanto no processo que ela me ajuda aqui, das explicações que eu consigo ter, e que a egrégora permite saber, e como a terapia, eu vejo ela ajudando muitas pessoas aí, com essas terapias, com o apoio da egrégora para fazer as curas, né? E essas curas de traumas, geralmente são memórias, que se você vem de vidas passadas, e essa memória te influencia num processo, muitas vezes até negativo. E é isso que ela busca tratar e curar e tirar. E isso ajuda de verdade. Experiência própria com várias situações aqui, tanto na explicação da consciência, da expansão da consciência com vidas passadas que eu já tive, ela me explicou muita coisa, e também com alguns traumas e tive alguma fobia que você possa ter, e eu já tive, e muita coisa foi explicada pela terapia. Acho que é isso aí. Maravilha, mano, maravilha. Valeu, né?
de novo pelo nosso papo. Vamos marcar outro, né? Porque tem mais relato aí, né, mano? Tem, cara, isso. Eu esqueci até do relato lá do. Porque, tipo assim, um simulador que eu participei, cara, assim, no outro Não, lado. vamos marcar. Fica tranquilo. Não, beleza. Beleza? Lê, dá um salve aí, salve não, dá um tempo aí nos bastidores que eu já vou aí dar um alô no C. Tá bom? Obrigado, gente. Abraço. Valeu. E obrigado, gente, pelo. Tá todo mundo aí, assistiu. Valeu. Amanhã tem mais, no mesmo horário, às 21 horas. E amanhã vamos ter mais um relato da grande Miriam também, falando sobre os seus relatos de projeção astral e experiências sobrenaturais. Então, ela vai estar aí para contar aí pra gente também, a Miriam. E, galera, quem tiver relato, como eu disse aí no começo da live, pode mandar seu relato por vídeo ou texto, beleza? O e-mail tá ali na descrição, tá? cafofodoblack@gmail.com. Ou se você quiser participar da live para contar sua experiência também, manda e-mail. Manda e-mail para nós e tamo junto, tá bom? É isso. Mais uma noite maravilhosa aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Comenta depois da live, gente. O que vocês acharam? Que isso ajuda o vídeo a criar relevância e o YouTube passar para geral. Compartilha essa live, dá uma força aí pro canal, tá bom? Vamos prosperar aí, vamos fazer o canal crescer, tá bom? Beijo do Black, como vocês sabem. Fui, papai, valeu. Tamo junto. É nóis.